Fala, meus amigos! Feliz demais de estar com vocês aqui mais uma vez. E hoje, dentro do nosso canal Compreensão é Diferente de Interpretação, eu gostaria de deixar uma reflexão. Que você não precisa ler a Bíblia para crer nela. Então, se você quer saber o que a gente vai falar sobre, continua com a gente. Mas antes de continuar, inscreva-se conosco no nosso canal, deixa o seu like, comenta, tá bom? E também ative o sininho, é muito importante você ativar, porque todas as vezes que nós publicarmos novas mensagens, você vai ser alcançado, vai ser notificado, tá bom? Mas vamos lá, vamos pro vídeo para a gente poder entender. Então, pessoal, estamos aqui mais uma vez para poder meditar sobre a seguinte situação. Você não precisa ler a Bíblia para crer nela. Que loucura, né, a gente pensar sobre isso? Porque a gente poderia pegar algumas direções aqui para a gente poder comentar. Por exemplo, Deus disse a Josué que ele necessitava meditar no livro da lei de dia e de noite para que tivesse sucesso em tudo que ele fosse fazer. E então a gente pega isso como argumento para dizer que a Bíblia não foi feita para ser lida, mas para ser meditada. Mas para meditar precisa ler, né? É algo bem complexo, mas tem uma diferença muito grande sobre isso. Mas eu queria ir além. Eu queria dizer que como o canal tem a intenção de levar as pessoas a compreenderem melhor, às vezes a leitura bíblica não te leva a ter todo esse entendimento. Então o que você precisa fazer é estudá-la. Então como você passa a estudar não a Bíblia, mas o que aconteceu para que a Bíblia acontecesse, você vai ter algo que nós chamamos de panorâmico bíblico. Esse panorâmico bíblico vai te dar um entendimento muito grande, que somente a confecção desse livro já é um grande milagre para poder trazer a sua crença para aquilo que Deus deixou por escrito. Mas vamos pegar um texto para que a gente possa discorrer sobre ele? Vamos pegar o texto como base daquilo que a gente vai discutir hoje, que é o texto que está na segunda carta de Timóteo, no capítulo de número 3, no versículo de número 16. Um texto muito conhecido, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que vai estar escrito assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e valiosa para ensinar a verdade, convencer do pecado, corrigir erros, treinar no viver correto. Toda a Escritura é inspirada por Deus, valiosa para ensinar a verdade, convencer do pecado, corrigir erros e treinar no viver correto. O que a gente tem hoje como instrução de Deus para a nossa vida é a Escritura. E toda a Escritura, a gente precisa entender isso. O que é toda a Escritura para o momento que foi escrito? Toda a Escritura foi tudo que os profetas que Deus levantou na antiguidade registrou. Isso é que tinha como Escritura. E todas essas Escrituras, elas foram inspiradas por Deus. Ou seja, Deus levantou pessoas e Ele, por meio do seu Espírito Santo, moveu essas pessoas a escreverem a sua vivência com o Criador. Então, a gente precisa entender qual é esse panorâmico bíblico que Deus ele coordenou toda essa história para que a Bíblia existisse hoje no nosso tempo. Como que ele coordenou tudo isso? Qual foi o controle de Deus para que essas coisas acontecessem? Primeira coisa que eu quero que você pense comigo é como ela foi escrita. Olha só que coisa interessante. De repente você não sabe desses dados, mas eu gostaria de colocar esses dados aqui hoje para que você entendesse como é que surgiu as Escrituras. Pense comigo. Se eu pegasse aqui agora um papel para poder escrever, mesmo com o tema, vamos pegar aqui, a gente pegasse a temática aqui sobre a pandemia mundial. Você pegaria um papel, eu pegaria um papel e
você aí da sua casa, você da onde você está me ouvindo, começasse a escrever sobre o panorâmico da pandemia mundial. Eu vou te dizer, será que nós escreveríamos as mesmas coisas? Começaríamos com um enredo que um se encaixaria com o outro? Eu tenho certeza que não, é impossível isso acontecer. Mas a Bíblia, ela aconteceu dessa forma. Pense comigo, como que ela foi escrita? Primeiro, a Bíblia, ela foi escrita mais ou menos dentro de um tempo de 35 gerações. Você sabe o que é isso em termos de tempo? 35 gerações é entre 1500 a 1600 anos. É o tempo onde tudo foi escrito. Então, em 1600 anos, pessoas foram sendo levantadas para poder escrever a sua experiência, a sua visão de vida no seu momento para com Deus. 1600 anos de história. Ou seja, em 1600 anos, Deus utilizou algumas pessoas para escrever. Aí a pergunta, então, passa a ser a seguinte: quantas pessoas, mais ou menos, foram levantadas nesses 1600 anos? Em média, é aproximadamente 40 pessoas. 40 pessoas sendo levantadas por Deus em 1600 anos para poder escrever a sua vivência com Deus. Pasmem, em outro dado, além de ter o tempo, tem os locais. Por quê? Os escritos bíblicos foram escritos em 3 continentes diferentes. É como se eu começasse a escrever algo aqui hoje e você nascesse daqui a 35 anos, 40 anos, em outra cidade, em outro estado, ou até mesmo em outro continente, em outro país, e começasse a escrever algo que, quando as pessoas juntassem os dois, entenderiam que um é o complemento do outro. Isso só é um dado. Isso eu não estou lendo Bíblia, eu estou estudando o panorama da Bíblia. E vamos falar dos autores? Porque é muito interessante quando a gente para pensar sobre o tempo da escrita, 1600 anos, a quantidade de gerações, 35 gerações, os locais, 3 continentes diferentes, e as pessoas. Por que a gente vai falar de algumas pessoas? É para você entender que Deus ele não preocupou em pegar intelectuais, pessoas de escolaridades iguais, para poder escrever sobre ele. Primeiro que a gente vai encontrar, e é um dos grandes escritores, que é Moisés. Moisés ele compôs o que é a base de fé, que é a Torá, é a lei do Senhor. São 5 livros, são 5 primeiros livros da Bíblia que compõem toda a base de fé. Moisés. E quem que era Moisés? Moisés foi um líder estadista. É alguém que Deus levantou para poder iniciar a nação, para coordenar toda a nação de Deus, de Israel. Mas ele não foi o único. Quer ver um? Um que todo mundo, às vezes, é muito fácil da gente falar assim, abre no livro de Apocalipse, ou abre Mateus, João, Lucas. Já viram falar de Amós? Quem que era Amós? Amós foi uma dessas pessoas, uma dessas 40 pessoas que Deus levantou. E o que Amós fazia? Amós, ele era pastor de ovelhas. Então Deus levanta um pastor de ovelhas para escrever sobre ele. Outro que Deus levanta, que esse é mais conhecido, Pedro. Quem que era Pedro? Pedro, um pescador. Deus usa um estadista, Deus usa alguém que cuida de ovelhas, Deus usa quem é um pescador. Você quer ver outro? Lucas. Lucas não é apóstolo. Lucas, ele tem, no seu tempo, o título de médico. Então, olha só, Deus usa um pastor, Deus usa um pescador, Deus usa um médico. Quer ver outro? Davi, que inicialmente ele foi um pastor de ovelhas, mas no seu futuro, na sua história, se tornou um rei. Então, um rei também escreve sobre Deus. Paulo. Quem que é Paulo? Paulo é um rabino. É alguém que tem um conhecimento muito
muito profundo daquilo que os profetas deixaram como verdade. Ele é um rabino, ele é um filósofo, ele é um professor. Esse é Paulo. Esdras é outra pessoa que Deus levanta nesse tempo, que ele é um sacerdote. E Neemias. E é interessante de pensar sobre Neemias, porque Neemias, se a gente fosse trazer Neemias para a nossa linguagem de hoje, Neemias seria um funcionário público, porque ele é copeiro do rei. E nesse trabalho dele, ele nunca tinha ido a Jerusalém. E no seu trabalho, Deus inspira ele para que ele pudesse assumir uma missão. E ele trabalhava para o rei. Ele era um funcionário público. Então, só para você entender, Deus, ele, nesse tempo de escrita, nesse tempo de história, 1600 anos, ele usou pessoas totalmente diferentes. Ele usou pastores, ele usou estadistas, ele usou pescadores, ele usou filósofo, ele usou professor, ele usou sacerdote e ele usou um funcionário público. E é interessante, quando você pega todos esses escritos e colocam ele para poder serem analisados, todos eles estão dando a mesma direção. É muito interessante isso. A Bíblia, então vamos tentar compreender algo mais. Ela é subdividida com esse tanto de escritas, pessoas, meios e modos. Há estilos literários totalmente diferentes, mas mesmo tendo estilos literários totalmente diferentes, quando você une eles, eles estão falando da mesma coisa. Quais são os estilos que a Bíblia possui? A Bíblia possui crônicas, a Bíblia possui genealogia, e eu vou te contar, às vezes a gente conversa sobre genealogia, tem gente que pula todos aqueles nomes que a Bíblia tem, mas eu quero te induzir, te convidar a estudar um pouquinho mais sobre aqueles nomes, porque cada nome tem um significado dentro da história e dentro da mensagem que Deus quer passar para o ser humano. A Bíblia tem um estilo de poesia, são os Salmos, por exemplo. A Bíblia tem o seu estilo histórico, que você vai ver em Crônicas, né? O livro de Reis, até mesmo o Gênesis, o Pentateuco, ele tem esse contexto histórico e as profecias. Então, olha só, são estilos literários totalmente diferentes, escritos por pessoas totalmente diferentes, vivendo em contextos totalmente diferentes. E apesar de todas essas diferenças, quando você une os escritos, você vai perceber que a Bíblia está falando sempre da mesma coisa. E aí eu quero te convidar. Quais são as evidências? Porque a gente escuta muito esse jargão e verdadeiramente ele é verdade. É assim, a redundância, né? Verdadeiramente isso é verdade. E o que é? É que contra fatos não tem argumento. Então as evidências são os fatos. E contra fatos não tem que a gente argumentar. Então, qual que é a primeira evidência? A primeira evidência das Escrituras é a sua unidade literária. E o que é isso, unidade literária? E é o que nós chamamos de inerrância. Não há contradição. Não há em um texto ou em um estilo literário contradizer o outro estilo literário. Não tem um autor que contradiz o princípio de outro autor. Há uma inerrância literária. Isso é fantástico. Outra coisa que é fantástica, tá? Quando a gente fala de profecias, que é um estilo literário, todas as profecias estão se cumprindo com exatidão. Isso é uma evidência. Isso é uma evidência de que a Bíblia ela é verdade. Se você for estudar todas as profecias, mas sim, a grande maioria das profecias já aconteceram e com todas com riqueza de detalhes dentro das escrituras bíblicas, tá? Uma outra evidência linda da Bíblia
é a sua atualidade de conteúdo. O conteúdo que foi escrito há mais de 2.000 anos, há mais de 3.000 anos, quando você passa a lê-lo no nosso tempo, ele serve para nos orientar hoje. A Bíblia é um dos livros mais lidos do mundo. A gente tem aí no nosso tempo vários livros que são best-sellers, mas a gente percebe que nenhum deles consegue ser mais vendáveis do que a Bíblia Sagrada. Porque ela tem uma atualidade de conteúdo. A Bíblia, e isso aqui é lindo, e a gente tem vários testemunhos, vários relatos de pessoas com relação a esse item, a essa evidência bíblica. E qual que é essa? O efeito transformador que a Bíblia tem. Nós temos um grande escritor no Brasil, Augusto Cury, que um dos seus livros, eu agora não vou me lembrar qual livro, mas eu vou lembrar, vou trazer aqui depois a referência para vocês, que ele afirma dizendo que ele era um dos maiores ateus que o Brasil tinha no seu tempo. Quando ele passou a estudar a mente de Cristo, houve um efeito transformador. Por quê? Porque as Escrituras possuem um efeito transformador. E Augusto Cury é somente um dos grandes exemplos, de vários exemplos que existem. Uma coisa magnífica, é uma evidência, é a preservação do conteúdo mediante o tempo que se viveu. Muitos vão alegar, mas se perdeu muita coisa na história, o homem alterou muita coisa, mas aqui o efeito que ela causa na vida de um pecador continua sendo o mesmo. Isso é uma evidência. Sabe por quê? Porque quem coordena a história do mundo é Deus, não é o homem. O homem não consegue se antecipar a Deus. É Deus que consegue coordenar a história. E posso te dizer agora, e nesse finalzinho, já deixar a minha mensagem para você diante desse panorâmica bíblico. Olha os locais que Deus falou com cada uma dessas pessoas, aonde que Deus desenvolveu um relacionamento com cada uma dessas pessoas para que elas pudessem escrever a Bíblia. A Bíblia, ela foi escrita em desertos. A Bíblia foi escrita em prisões. A Bíblia foi escrita em momentos de guerra. A Bíblia foi escrita em palácios. Você quer receber uma mensagem de Deus então? É que mesmo se você estiver passando por um deserto, Deus irá falar com você. É que mesmo se você estiver em prisões, Deus irá falar com você. É que se você estiver vivendo momentos de guerra, Deus irá falar com você. É que se você estiver vivendo momentos de bonança, de palácio, Deus também tem a capacidade de falar com você. O que está faltando então da gente ouvir a Deus? Porque nós estamos vivendo em um ambiente caótico agora, pandemia, um momento de guerra, cenário de guerra. O que está faltando então para a gente poder ouvir a voz de Deus? É a gente ter mais sensibilidade a Deus. Está faltando ter sensibilidade para poder ouvir a Deus. Às vezes a gente concentra demais, querendo interpretar o que Deus disse, e fecha o ouvido para aquilo que Deus está querendo falar com a gente. Verdade é que cada um desses escritores, Deus usou para escrever, mas Deus também usou para falar. Ele usou um tempo para poder falar com cada um deles. Então, o meu convite para você, abra o teu coração para que Deus também, no momento que você está vivendo, seja ele um momento de deserto, seja ele um momento de guerra, seja ele um momento de palácio, seja esse o momento ao qual você está vivendo, abra o teu coração, porque mais do que a minha voz que você ouve agora, você precisa ouvir a voz de Deus. Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração nessa mensagem, aonde a gente tratou que você não precisa ler a Bíblia para crer nela. E eu desejo de todo o coração que o Espírito Santo te capacite a compreender a Bíblia de uma forma mais ampla e profunda. Tá? Receba o meu abraço nesse momento. E olha, continue nos acompanhando como? Se inscreva no nosso canal. Gente, se inscreva. Obrigado a todo mundo que está se inscrevendo, mas se inscreva, você ainda que não é inscrito. Deixe seu like, comenta, deixe a sua visão.
para a gente poder também aqui interagir. E ative o sininho, tá? Porque todas as vezes que a gente aqui colocar uma mensagem nova, que você possa ser notificado e ser abençoado por Deus. Ó, um beijo no seu coração. Que Deus te abençoe.